Quando se perguntarem porque é que a malta não tem dinheiro, vejam isto. Ora, um rico, para a autoridade tributária em Portugal, é alguém que o Banco de Portugal desaconselharia a comprar um apartamento na freguesia das Águas Livres de 80 metros quadrados, uma freguesia conhecida por ter bairros tão mediáticos como a Cova da Moura e a Buraca. É isto que é um rico para a autoridade tributária portuguesa. Calorosas saudações e que eu saiba, ainda não se paga imposto para se meter like neste vídeo. Portanto, aproveitem enquanto ainda não é obrigatório pagar e metam like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 300 mil subscritores, até porque mais de 30% das pessoas que vê o canal ainda não é subscrita, como podem ver aqui pela imagem. Partilhem também nas vossas redes sociais e relembro o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto quando fizerem compras no site. Podem ir lá ter diretamente através do segundo link da descrição. Ora, o que é que temos hoje? Uma abordagem bastante realista, a meu ver, do economista Pedro Brinca, no programa Tudo é Economia da RTP, onde se aborda o esforço fiscal em Portugal e aquilo que é o pagamento do IRS na realidade portuguesa e o quanto isso está a asfixiar a classe média e, consecutivamente, o poder de compra em Portugal. Portanto, sem mais demoras, vamos ver. A questão do alívio do IRS. É bom perceber que, em Portugal, as taxas sobem muito depressa. Eu, há uns tempos atrás, no programa da concorrência, na altura quando ia à concorrência, a Pivô desafiou-me com a pergunta: ó Pedro, então, um rico que ganha 5 mil euros. E eu nem a deixei acabar a frase. Porque um rico em Portugal não ganha 5 mil euros. Um rico para a AT ganha 3.413. E já está a pagar 49,06, são as taxas deste ano, 49,06 de imposto sobre este eurozito que ganhou mais, está no escalão máximo. Ora, este rico, se quiser comprar um apartamento nas Águas Livres, aqui em Lisboa, eu fui ver há bocado, antes de ir para o programa, o preço por metro quadrado são 3.182 euros. Se tiver 80 metros quadrados, um apartamento de 80 metros quadrados, também não vamos entrar em extravagâncias. Sei que o rico é rico, mas também não se pode esticar muito. 80 metros quadrados a 3.182 euros por metro quadrado dá 254.560 euros. Ora, quanto é que custa um empréstimo à habitação para este rico comprar o apartamento? Ora, uma taxa anual efetiva de 3,07, que é 2,07 Euribor a 12, mais 1% de spread, estamos a falar de uma prestação de 1.082 euros e 90 cêntimos. Com mais 100 euros do seguro multirriscos e de seguro de vida, dá-lhe um encargo com a prestação à habitação de 1.182 euros e 90 cêntimos. Ora, isto já é 34,7% do rendimento disponível do rico, que está no nono escalão. Ora, um rico, para a autoridade tributária em Portugal, é alguém que o Banco de Portugal desaconselharia a comprar um apartamento na freguesia das Águas Livres de 80 metros quadrados, uma freguesia conhecida por ter bairros tão mediáticos como a Cova da Moura e a Buraca. É isto que é um rico para a autoridade tributária portuguesa. Antes de continuarmos, até porque há mais comentários também, mas tudo o que é dito aqui é factual. Só para tentar simplificar um pouco o que é mencionado, ora, o rico, a partir do momento em que se entra no último escalão de IRS, porque há 9 em Portugal, paga-se praticamente 50% do rendimento em impostos. É 48%, se não estou em erro, e portanto, por cada euro ganho, metade irá para os cofres do Estado. O que é que acontece? A partir da passagem desse rendimento, os 4.400 e qualquer coisa euros, já não me recordo do número específico, mas à volta desse número, significa que para o empréstimo que seria feito para a freguesia onde estão os bairros da Cova da Moura e afins, os bancos desaconselham, em termos gerais, que a renda da casa custe mais de 1/3 do rendimento obtido. Ou seja, o valor de 1.000 e tal euros que é mencionado aqui, os 34,7%, esses 1.000 e poucos euros, já representam mais de 1/3, para esse apartamento de 80 metros quadrados, dos 4.400 que o senhor, o hipotético senhor rico, ganha de 4.400 euros ao mês. Portanto, isto é mesmo factual, com estas diretrizes aqui apresentadas. E nós olhando para isto pensamos, bom, mas a esquerda normalmente gosta de dizer, mas não há uma correlação direta entre a diminuição dos impostos e o crescimento económico. Mas a realidade é que o crescimento económico é gerado através de incentivos, porque se não há incentivo à criação de riqueza, seja ela pela via individual, seja ela pela via empresarial, então a economia não vai florescer a médio e longo prazo. A realidade é essa. Até porque há outro pormenor também, que não é só a quantidade de impostos que se paga,
em termos do IRS, é também a complicação em termos das taxas que existem em Portugal. O que eu quero dizer com isto é que o sistema fiscal em Portugal é demasiado complexo. Nós, se formos ver, por exemplo, outros sistemas fiscais na Europa, dos Bálticos ou até dos Benelux, dos Países Baixos, Holanda, etc., nós formos ver isso, a simplificação fiscal, o facto de ser mais simples fazer o IRS, quer para as empresas, quer para os indivíduos em si, ou para os empresários em nome individual, é uma diferença abismal. É quase como se fosse muito mais automático. Daí também existirem muito mais taxas em Portugal comparativamente a outras realidades económicas. Em Portugal há 9 taxas de IRS. É absurdo, ou seja, há uma complicação fiscal desnecessária, que depois obriga também a mais burocracia e mais gastos em contabilistas, em advogados quando necessário. Portanto, isto não beneficia absolutamente ninguém. Já para não falar noutra coisa. Às vezes nós ouvimos algumas notícias e, enfim, artigos de opinião até a dizerem mas Portugal até tem uma carga fiscal abaixo da média da União Europeia. Depende também da perspectiva, porque a análise estatística é volátil. Eu, se for comparar, por exemplo, o esforço fiscal em termos de IRS em Portugal com o da Alemanha, a diferença é bastante significativa. Eu vou-vos dar um exemplo. Para pagarmos os quase 50% de imposto de IRS no último escalão, os 48%, aqui em Portugal, basta, entre aspas, ganhar à volta de 80 mil euros. Mais coisa, menos coisa. A partir dos 80 mil euros faturados, a partir daí, é taxado a 48%. Na Alemanha, uma economia mais desenvolta do que a nossa e com um modelo social-democrata também à volta da similitude que se tem na Europa, na União Europeia, para se chegar a esses valores similares de 40 e muitos por cento, a arredondar quase para 50% de pagamento de IRS, tem que se faturar 277 mil euros ou 270 mil euros à volta de 200 e tal mil euros. Portanto, é uma diferença mais do que 3 vezes superiores em termos de IRS. Obviamente, depois há acertos a nível das contribuições sociais, que depois tentam equilibrar um bocado mais a balança em termos de esforço fiscal, mas se formos olhar apenas para a questão do IRS, que impacta bastante a questão da classe média, aí o esforço fiscal em Portugal é muitíssimo superior, por exemplo, a um país como a Alemanha. Uma economia muito mais robusta do que a nossa. Portanto, as pessoas depois perguntam-se qual é o principal problema de Portugal neste momento? As pessoas poderão dizer a questão económica, certo, a questão da imigração, agora talvez se coloque mais a questão da imigração do que propriamente a questão económica, mas a questão da imigração e a questão demográfica parte inicialmente de uma questão económica. A resolução poderá ter diferentes abordagens, mas o problema parte também de uma questão económica, porque a classe média ou classe média alta expectável em Portugal, ou seja, os jovens recentemente licenciados ou mestrados ou doutorados, ou seja o que for, que são mão de obra qualificada, iriam ter salários superiores, mas que estão a emigrar porque não têm acesso aqui em Portugal a esses salários superiores. Ora, o que é que depois isto gera? Como o mercado da habitação está caro, o poder de compra não aumenta porque a inflação sobe em vários anos, como aconteceu na altura pandémica, a níveis superiores ao dos salários, o poder de compra perde-se e o que vai acontecer sucessivamente é que Portugal investe significativamente na criação de mão de obra qualificada para depois ser exportada e não aproveitar o retorno financeiro que essa mão de obra qualificada, os jovens, licenciados, mestrados, etc., poderiam gerar riqueza em Portugal. Uma simplificação, vejam isto como, por exemplo, os clubes de futebol aqui em Portugal, o Benfica, o Sporting, o Porto. Produzem jovens muito talentosos, o João Neves foi vendido por muito dinheiro, o Nuno Mendes do Sporting, o Vitinha do Porto, foram criados, mas depois os clubes portugueses não aproveitam o rendimento, quer financeiro ou desportivo, que esses mesmos jovens jogadores portugueses teriam aqui na Liga Portuguesa. O mesmo acontece nos outros setores de atividade. O futebol é um bom exemplo para se tentar comparar as realidades dispares nos setores de economia portuguesa. E a situação não me parece melhorar, aliás, muito pelo contrário, até porque neste momento 1 em cada 3 jovens está a emigrar. Da minha geração, 20 e tal anos, 30 e tal. Entre os 20 e os 40, ou entre os 20 e os 35, mais coisa, menos coisa, verifiquem o número concreto, mas é 33% dos jovens. Portanto, é uma situação muito complicada e, volto a frisar, também não há propriamente um grande incentivo para que isto mude a nível de política pública. Vamos continuar. Carlos, no minuto o escalão máximo do IRS, por exemplo, é demasiado... apanha rendimentos demasiado baixos, dando este exemplo. Não acho que o escalão máximo do IRS apanha rendimentos demasiado baixos, quer dizer, nós vivemos num país que é, à escala europeia, é um país relativamente pobre, nós somos um país rico somos um país pobre dentro de um clube de ricos. Estamos num clube de ricos. Agora, para todos os efeitos, nós temos sempre de pôr as coisas em perspectiva. Nós temos grande parte da população
uma parte muito importante da nossa população a viver com menos de 1.000 euros por mês. E, portanto, a mim, entre o problema da pessoa que recebe 3.500 e não consegue comprar uma casa em Lisboa, ou a que recebe 1.000 euros e não consegue arranjar uma casa em lado nenhum e tem dificuldade em fazer o dinheiro a chegar ao fim do mês, e eu continuo a preocupar-me mais com aquele que recebe 1.000 euros, mas se calhar é um problema meu. Eu vou dar aqui uma analogia, enfim, isto é uma visão claramente mais ideológica à esquerda, enfim, como a outra que vimos anteriormente é mais à direita, não é? Cada um irá puxar a brasa à sua sardinha, mas a realidade é que, voltando à questão económica, não havendo incentivo para quem tem mais dinheiro, então quem tem mais dinheiro não vai ficar em Portugal. E poderão perguntar, mas qual é que é o problema disso? O problema é que quem tem mais dinheiro é quem investe mais. Quem investe mais é quem, por norma, cria mais riqueza, porque se eu tiver mais dinheiro eu vou investir na criação de uma empresa, ou de várias empresas, ou de um plano de investimento geral, e isso gera o quê? Empregos. Que se a empresa em questão ou as empresas em questão forem bem-sucedidas, eu posso alavancar e aumentar o nível salarial. E, portanto, se eu não me preocupar com os ricos dos 3.000 euros, ou dos 4.000 euros, então os que estão mais abaixo na escala financeira também acabarão por não ser beneficiados no curto, no médio e principalmente no longo prazo, porque uma economia não se baseia só em salários baixos. E se esse é o objetivo de Portugal, vamos ficar cada vez mais periféricos na visão económica europeia. Porque é que acham que, por exemplo, quando se aplicam impostos elevadíssimos aos milionários e etc., a receita fiscal em alguns países até tendeu a diminuir? Porque os milionários saíram dessa mesma realidade económica ou fiscal. Portanto, isso tende a acontecer. Isto para dizer também o quê? Muitas destas pessoas, o debate é sobre o IRS, muitas destas pessoas que se menciona aqui que ganham. Portanto, se nós estivermos sempre preocupados com esta realidade, para a classe política dá jeito, sabem porquê? Porque poderemos estar a falar de menos pessoas que ganhem os 2.000, ou os 3.000, ou os 4.000 euros, mas há muito mais gente a ganhar os 800, os 90, os 900 ou os 1.000. E o governo em questão, seja ele de esquerda ou de direita, dá umas migalhas que podem ser benéficas para os 800, 900 e 1.000, mas que essas migalhas na prática não fazem muita diferença de um ponto de vista a médio e longo prazo para a economia geral, e que podem até prejudicar os outros, de 2.000 ou 3.000, que até a longo prazo poderia beneficiar a economia de forma genérica, mas como os outros dos 800, 900, 1.000 são muito mais, ganha-se mais votos. E atenção, eu não estou a dizer que não se beneficie quem ganha 800, 900 ou 1.000. Aliás, na minha opinião fiscal, toda a gente deveria ser beneficiada. Em Portugal, eu acho que deveríamos ter um modelo similar em termos de IRS ao que acontece na República da Irlanda ou em alguns países bálticos, em que a simplificação fiscal assenta em uma ou duas taxas, ou três, em alguns casos, de IRS. Não pode ser feito da noite para o dia, porque isso também poderia criar um desequilíbrio de mercado, ou seja, uma crise, e termos aqui flutuações não desejáveis de desequilíbrio económico, também não eram positivas, não é? Mas parece-me que temos que ter uma abordagem completamente nova em Portugal, uma reformulação brutal, que não me parece estar a ser feita pelo governo. Há algumas coisas positivas, atenção, este corte de 500 milhões de euros em pagamento de IRS é positivo, não digo que não, mas a alteração tem que ser mais profunda e estrutural do que isso, porque senão os problemas vão manter-se. Isto é uma atenuante, é a mesma coisa que eu fazer uma ferida no braço e ter que levar pontos, mas meto aqueles pensos com bonecos para as crianças, sabem? É um bocado por aí. Vocês cortam a mão toda, ficam cheios de sangue, precisam de levar 10 pontos e metem um penso. Não resolve nada. Pode atenuar um bocadinho ali durante os minutos, mas não resolve o problema em si. Mas enfim, digam-me a vossa opinião sobre isto nos comentários, o que é que acham. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais, código SUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui, muito obrigado a todos e como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.